A internet, ela veio para ficar. E o que se fazer com algo permanente? Nós devemos ocupar essa internet. É curioso pensar que as pessoas que nasceram da década de 90, elas viveram o boom da revolução da internet, de forma que a cada ano que passava, você via a maior estabilidade da internet. Se antes ela caía, ela começou a ficar mais estável. E também começou a ter várias redes sociais, ou redes antissociais, como algumas pessoas chamam, né? Mas a internet, uma rede conectada, interconectada, o pensamento disso, um pensamento que você tem uma certa distância da pessoa que você se comunica, seja por mensagem, por uma videochamada, o entendimento de que existe essa forma e não a forma presencial, seja para fazer amizades, trabalhar, para fazer reuniões, seja para qualquer outro tipo de interação social. Poderia dizer que as pessoas que estão no espectro autista, que têm dificuldades com interações sociais, têm dificuldades com comunicação social, poderiam ter uma nova oportunidade em dominar uma forma de comunicação não presencial. Poderia se pensar assim. O que acontece na realidade é que mesmo esse tipo de comunicação também é um tipo de comunicação que leva a um certo afastamento dos autistas. Porque mesmo que você não esteja sendo visto pessoalmente por outra pessoa, ou ter que interagir, muitas vezes, como eu estou fazendo agora, interagindo comigo mesmo, com uma câmera, e não com uma pessoa, sabendo que uma pessoa vai assistir, mas neste momento, enquanto eu gravo, não tem uma pessoa me observando. Mesmo assim, você tem a ansiedade de que poderá ter uma pessoa depois que eu subir esse vídeo, ou pessoas assistindo, julgando, vendo a aparência, julgando a forma de falar, julgando se cometeu algum erro, tentando abstrair muitos detalhes pela imagem. Ou pessoas que simplesmente vão passar batido, não vão realmente prestar atenção ou tirar um espaço do tempo para entrar na sua onda, tentar ver o que você tem a dizer ou tentar se comunicar. Eu sei porque eu sou assim. Não quer dizer que eu acompanho pessoas que eu vou interagir com essas pessoas. Interagir por mensagens de voz, interagir por mensagens de texto, interagir com comentários. Não quer dizer que eu vou fazer essas coisas com os produtores de conteúdo do meu nicho, por exemplo. Não quer dizer que eu vou fazer essas coisas. E por isso eu entendo que os outros também talvez não farão com o meu. Que a gente pode pensar parecido, os autistas, né? O prejuízo da interação social ainda persiste, porque você sabe, você pode imaginar que existe outra pessoa que interaja com o seu conteúdo. Ao interagir com o seu conteúdo, está interagindo com você também. Então o medo, a baixa autoestima, de não ser compreendido, de se expor também, de se colocar para as outras pessoas como uma pessoa vulnerável, uma vez que se você colocar um disfarce, você poderia mascarar ao fazer um vídeo, ou mascarar ao tentar interagir com outras pessoas pela internet, você poderia, mas ao criar conteúdo ou a interagir com o conteúdo de outra pessoa, você talvez no seu íntimo você sinta que você também está se expondo de alguma forma. Ao contar uma história sua, ao se identificar com a história que a outra pessoa está contando e ao deixar um comentário falando dessa identificação. Alguns dos medos presenciais que nós temos são levados para o digital. Alguns dos nossos medos, dos nossos temores, mas também alguns dos nossos amores. Nós podemos ser muito apaixonados por pessoas que estão falando sobre assuntos que nós gostamos, falando sobre pessoas que são nossos hiperfocos, falando sobre os nossos hiperfocos, falando sobre situações em que nós estávamos. Nós já vivíamos situações parecidas com as que estão sendo relatadas. Então é essa visão antissocial que as pessoas podem ter sobre os autistas, de que são pessoas que não querem se comunicar. Se elas não querem se comunicar, também elas não poderiam se comunicar presencialmente. Então o mundo seria dominado, não só o presencial, pelos neurotípicos, como o online, pelos neurotípicos também. E, portanto, não seria estimulado aos neurodivergentes a criarem conteúdos, a falarem mais sobre eles mesmos. Tanto pelo alcance, tanto por, de novo, a baixa autoestima dos neurodivergentes, fazer com que eles achem que não conseguem. Que, aquela pessoa, ela é muito desenvolta, ela é muito extrovertida, então eu não consigo ser extrovertido que nem essa pessoa, então eu vou falhar nessa missão de olhar para a tela, falar o que eu gostaria de falar sobre mim, sobre as outras pessoas, sobre a minha impressão sobre os acontecimentos, as descobertas sobre a neurodivergência, sobre os meus hiperfocos, sobre coisas variadas. Não existiria esse estímulo.
as pessoas neurodivergentes, que são divergentes por terem um transtorno do neurodesenvolvimento. Então a internet é para os extrovertidos, a internet é para as pessoas que conseguem se posicionar, que são engraçados, que têm uma posição forte, são combativas e conseguem montar uma vida ilusória que você, neurodivergente, nunca conseguiria montar, nem conseguir ser, quando o contrário deveria ser posto. O que a internet virou com a maioria ruidosa neurotípica? A internet é extremamente violenta. É claro que não estimularia aos neurodivergentes a entrarem nela, nas redes sociais, em falarem sobre si. A agressividade é uma coisa, muitas vezes, em algumas redes sociais, é uma coisa importante para gerar o engajamento, para gerar a discussão, quando não deveria ser estimulada a violência, deveria ser estimulado o debate, o senso crítico, mas ao se privilegiar o sensacionalismo, ao se privilegiar aos gatilhos emocionais, algo que gere uma conexão mais forte e imediata, faz com que esse combate seja mais aceito ou torne-se uma coisa normal. No imaginário das pessoas, é normal que existam pessoas assim, que existam pessoas que são grossas e são aceitas assim porque falam o que pensam. Se eu falar o que eu pensar, eu necessito ser agressivo, necessito ser vocal sobre a coisa que eu falo. Num estímulo ao combate, a ver a outra pessoa como o seu inimigo. É um videogame. Você precisa completar algumas tarefas diárias. Entrar no vídeo da pessoa que eu não gosto, comentar uma coisa horrível e ir pro próximo. E pro próximo. Isso, de fato, pode estimular pessoas que são diferentes dessas, que têm um verniz muito específico, que são colocadas como elite, como modelos, mesmo não tendo um conteúdo muito profundo, ou, na verdade, ser raso facilita as coisas. E assim, moldando um consumidor a pensar que esse é o padrão, então eu devo me engajar nesse tipo de padrão, nesse tipo de pessoa, quando existe variados tipos de pessoas. Então é um choque. Fugindo desse pensamento, alguém que é neurodivergente se põe a falar. Eu vejo que existem muitas pessoas que elas se põem além dos seus limites para tentar construir um espaço na internet, sabendo que ela já começa perdendo, e depois você começa no fim do poço, então você quer, tudo que você pode fazer é ir para cima do poço, né? Sair do poço, como Batman no Cavaleiro das Trevas Ressurge, quando não deveria ser exatamente assim. A internet ser um espaço democrático em que qualquer pessoa, ainda se fala, né, que a internet é um espaço democrático que qualquer pessoa consegue pôr a sua opinião. De certa forma, existem pessoas que podem opinar mais do que outras, né? Porque se os algoritmos e as plataformas veem as pessoas como... elas moldam as pessoas a terem certas impressões sobre a coisa, a receberem certos tipos de conteúdo na internet, você está ouvindo ou você está vendo conteúdo sobre certo grupo de pessoas e não sobre a totalidade, sobre as vozes várias que podem existir. É claro que nesse sentido, os hiperfocos dos autistas seria uma coisa fascinante você ter cada vez mais material sobre a mesma coisa, sobre esse hiperfoco que eu tanto gosto de saber, mas pensar numa multidisciplinaridade e interseccionalidade, ou seja, os assuntos não vivendo simplesmente soltos, mas tendo um contexto para existirem, tendo pessoas que são pesquisadores de renome nessa área, podem te ajudar a entender mais detalhes sobre esse assunto, poderia ser uma ideia melhor. Parece que quanto mais passa o tempo, mais desprendido de sentido as coisas devem ser. De sentido na ideia de que as coisas devem partir do pressuposto de que devem ser simples e de fácil assimilação. Enquanto que isso é uma ideia que sim, pode atingir novas pessoas, novos públicos. É bom você pensar nas pessoas que estão assistindo a você, o quanto de repertório essas pessoas podem ter, porque senão a coisa fica elitizada, sim. Mas de outro modo, você pode também manipular o pensamento para a pessoa achar que aquilo é a elite do conteúdo ou aquilo é a elite da coisa que ela pode ver. Ou seja, a melhor coisa que ela pode ver, eu estou te mostrando a melhor coisa que você pode ver. Enquanto que outros conteúdos também bons poderiam ser bons para essas pessoas, estão sendo deixados de lado. De um lado, estimula-se que todas as vozes falem na internet. E do outro lado, todas as vozes podem falar. Mas se você se parecer mais com essa voz, talvez você fale mais, possa ser ouvido mais. Eu nem falo muito sobre o público, porque o público muitas vezes não tem o poder de escolha. Ele não pode escolher muito. Como é que ele pode escolher
querer saber mais sobre uma coisa que ele desconhece e que não foi apresentada para ele, ou que é escondida pela plataforma. É claro que existe também um pensamento de que você não pode ver tudo, não dá para você ver tudo. Ou então você só ficaria na plataforma, né? Ou então você só veria o que a plataforma, na verdade, quer. Ele quer te manter cada vez mais vendo o conteúdo na plataforma. Porém, o quão bem esse tipo de conteúdo faz para você ao final do dia? Você se sente preenchido depois de ver esse tipo de coisa? Você se sente esvaziado? Sim, foi algo passageiro, me nutriu naquele momento, mas depois passou. Nem lembro quem é que foi que eu vi. É um pouco triste. Eu acredito que os neurodivergentes também necessitam de um suporte na internet. Não que eles tenham que ser tutelados pelas plataformas ou pelas pessoas, pelos amigos ou por algum tipo de pessoa, mas que a sua voz não seja sufocada às regras impostas e que ou ele aceita ou sai da plataforma.